Oi, tudo bem? Hoje eu vim aqui trazer uma dica porque eu tava lendo este livrinho aqui, ó. Se chama Minutos de Sabedoria. Vai ficar na tela ao contrário, mas depois qualquer coisa eu coloco uma fotinho dele. E eu não leio todo dia, tá? Às vezes eu esqueço. Deveria incluir ele na minha leitura diária, mas eu não tenho esse hábito ainda. Faz muitos anos que eu ganhei esse livrinho e a minha dica de hoje é justamente para falar sobre ele. Porque ele é um livrinho de capítulozinhos mini, assim. Ele tem um total de 288 mini capítulos dessa forma, assim, ó. Ele é dividido, então, em cada dia é um capítulo, né? Cada página dele tem um capítulo. E a ideia é abrir ele de forma aleatória. Todos os dias você abre de forma aleatória em uma página e lê a mensagem que aquela página tá te trazendo. E eu acho que é bem legal, assim, às vezes a gente tá ali meio que procurando respostas ou, sei lá, sem entender alguma coisa, abre ao acaso e vem uma mensagem que parece que realmente ela foi feita para aquele dia. Nem sempre as mensagens elas vão ser exatamente para o dia que a gente está buscando uma resposta, mas, né, de vez em quando acontece de casar aí o que a gente busca com a resposta que vem através desse livrinho. Ele se chama Minutos de Sabedoria, é da editora Vozes. Ele é bem antigo esse livrinho, eu sei que tem esse meu aqui, por exemplo, a edição dele é de 2003, então vejo que ele é bem antigo mesmo. Eu ganhei ele de presente e eu acho que a ideia é justamente isso, a gente presentear as pessoas com esses livrinhos. Eles não são muito caros. E a minha dica é justamente, né, trazer a ideia de... a gente tá chegando no final do ano, eu sei que muitas pessoas participam de Amigo Secreto, ou às vezes quer dar uma lembrancinha para uma pessoa especial, ou para alguém que sabe que vai gostar desse tipo de livro, porque não é todo mundo que gosta. Ele não é um livro religioso, mas em vários momentos ele vai falar sobre Deus. Mas ele não é para te doutrinar a nada. Ele é simplesmente um livrinho que ele traz mensagens diárias. Até se vocês quiserem, eu vou ler uma aqui que eu abri agora, tá? A mensagem é o número 85 e ela diz assim: não alimente inimizades. Procure fazer as pazes com todos aqueles que estão de mal com você. Aproveite a oportunidade de estar ao lado dos seus adversários para fazer-lhes bem em troca do mal que lhe fizeram. Não deixe escapar o ensejo de anular o mal em torno de você enquanto estiver na terra, porque ao sair dela, tenha sua consciência tranquila. Ou seja, né? Então a gente pode aqui fazer um momento de reflexão a respeito desse pequeno textinho que eu li a respeito de inimizade. Então aqui ele vem tratar o quê? Não alimente inimizade, não alimente ódio, pratique o perdão. Esteja sempre aí em paz contigo mesmo, né? Para que no dia que tu tiver que partir desse plano, morrer, enfim, para que tu parta de uma forma tranquila, para que tu não fique aí. Às vezes muitas pessoas partem dessa vida com inimizades e às vezes a pessoa que fica também, né? Ela acaba se sentindo mal porque poderia ter desfeito aquele mal entendido, aquela inimizade que ficou e acaba ficando aí com peso na consciência, né? Então, esse trechinho, né, o meu entendimento aqui veio falar disso. Tenta anular o mal, tenta não trazer essa negatividade para perto de ti. Vive da melhor forma, vive aí de bem com a vida, vive em paz contigo e tente manter boas amizades. Não quer dizer que vai estar sorrindo para todo mundo. Eu acho que a gente tem que viver a vida da gente de acordo com o que a gente acha que é correto. Mas também, se tu tiver alguma inimizade aí, tenta apaziguar, tenta resolver o problema. Se não tem como resolver, ok, segue em paz, perdoa na tua mente. E não fica alimentando isso dentro de ti, porque isso faz mal pra gente, isso nos adoece, né? E é isso que, ao meu entender, essa mensagem vem trazer. E vocês vejam, não é simplesmente um texto. É um mini textinho aqui, são 2, 3 parágrafos, mas que eles trazem uma reflexão, um momento aí pra gente poder parar e analisar a nossa própria vida, né? E esses mini textinhos vêm trazendo isso, né? Cada um deles aí fala sobre isso. Vamos abrir um outro aqui, que eu vou ler também para que vocês possam, então, ter uma ideia do que se trata o livrinho. Ó, 119, tá?
Não perca a sua calma, não se deixe dominar pela cólera, que jamais o sol se deite sobre sua raiva. Contenha-se o mais que puder. Um simples raio de cólera pode destruir longas e pacientes sementeiras de amor e carinho. Procure dominar-se. Quem sabe se a pessoa que o ofendeu não está doente? Não perca sua calma. Seu fígado é demais precioso para que você o estrague. Esse, por coincidência, tá, gente? Eu não escolhi o texto, tá? Eu não sabia o que ia dizer, eu simplesmente abri. E assim, ele combina muito com o anterior, né? Porque a gente, às vezes, brigar com alguém, a gente perde a nossa calma, né? E aqui diz que a gente deve preservar o nosso fígado e não tá se estressando por coisas, às vezes, bobas ou perder a paciência por coisas que, se a gente fosse pensar um pouquinho, de repente respirar fundo e contar até 10, algumas vezes a gente talvez não perderia a paciência, né? Às vezes é no trânsito, às vezes é no dia a dia, às vezes é com um colega, às vezes é com um parceiro. E aqui é justamente isso. O que ele diz aqui? A gente não sabe se a pessoa que, de repente, né, a pessoa que nos ofendeu tá doente, tá passando por alguma coisa, reagiu porque não tá bem, e daí eu vou levar isso pro trânsito mesmo. Porque às vezes a pessoa tá ultrapassando a gente, tá buzinando, tá com pressa. Daí a gente fica pensando assim, tá, mas tá com pressa, deveria ter saído antes de casa, ou que saco, né, o tipo da pessoa no trânsito. Mas a gente não sabe se daqui a pouco essa pessoa tá levando alguém pro hospital, tá passando mal, passou por um dia horrível e tá ali desesperada, só quer chegar em casa para poder chorar em paz. Então a gente nunca sabe como é que é a realidade da outra pessoa. Às vezes a gente julga, às vezes não, a gente sempre julga sem saber, porque cada um dentro do seu íntimo sabe pelo que tá passando, né? E a gente não tem como saber, por mais que a pessoa esteja sorrindo pra gente, daqui a pouco lá no íntimo dela ela tá chorando, ela tá amargurada, ela tá triste, ela tá chateada. Então é importante também a gente entender o outro. E como diz aqui, ó, não se deixe dominar pela cólera e que jamais o sol se deite sobre a tua raiva. Ou o que quer dizer isso? Nunca durma com raiva. Porque dormindo com raiva, o nosso próximo dia vai começar com raiva também, né? A gente não consegue digerir aquilo, o nosso sono também não vai ser legal. Então, é bem importante essas reflexões, assim, como eu falei, são pequenos parágrafos, mas é da gente parar e pensar, analisar nessas palavras que a gente lê. Como eu falei, eu não tenho o hábito de ler sempre, de vez em quando eu leio, mas eu acho bem bacana, assim, esses mini textinhos, porque a gente gasta ali 5 minutinhos para ler e fazer uma reflexão e pensar, poxa vida, né, eu tô fazendo bem o contrário do que diz aqui. Ou pensar assim, é bem isso que eu tava pensando mesmo, né? Então, essa é a minha dica. Se vocês quiserem presentear, né, de amigo secreto, de final de ano, algum amigo, como eu falei, essa então é uma ótima dica, Minutos de Sabedoria, certo? Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Fiquem bem, estejam sempre bem. Não se deitem com raiva, né? Essa vai ficar aí a dica desse vídeo, porque realmente esse pequeno livrinho ele traz lições muito interessantes, né? Então, vamos sempre procurar dormir em paz com todo mundo, em paz conosco, principalmente, né? Que é o que mais importa. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!